Oi, gente, eu sou a Kathleen Rocha e hoje nós vamos ler o capítulo 25 do livro de Provérbios. Então acompanhe aqui comigo essa leitura. Vamos orar para começar? Deus, obrigada por este dia, obrigada pela oportunidade de estarmos diante da Tua Palavra. Obrigada, Senhor, porque o Senhor cuida de nós, porque o Senhor não nos desampara, Senhor, e porque podemos confiar no Teu amor. Obrigada, Senhor, porque a Tua Palavra nos traz ensinamentos, nos traz vida, Senhor, e que ela venha transbordar através de nós, que a presença do Teu Espírito Santo esteja em nós, Senhor Deus, que nós venhamos ser iluminados, Senhor Deus, com a revelação da Tua Palavra, aquilo que o Senhor deseja falar conosco. Pai, é o que te pedimos e já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. O capítulo 25 começa assim. Estes são outros provérbios de Salomão, compilados pelos servos de Ezequias, rei de Judá. A glória de Deus é ocultar certas coisas, tentar descobri-las é a glória dos reis. Assim como o céu é elevado e a terra é profunda, também o coração dos reis é insondável. Quando se retira a escória da prata, nesta se tem material para o ourives. Quando os ímpios são retirados da presença do rei, a justiça firma o seu trono. Não se engrandeça na presença do rei e não reivindique lugar entre os homens importantes. É melhor que o rei lhe diga, suba para cá, do que ter que humilhá-lo diante de uma autoridade. O que você viu com os olhos, não leve precipitadamente ao tribunal, pois o que você fará se o seu próximo desacreditar? Procure resolver sua causa diretamente com o seu próximo e não revele o segredo de outra pessoa. Caso contrário, quem o ouvir poderá recriminá-lo, e você jamais perderá sua má reputação. A palavra proferida no tempo certo é como frutas de ouro, incrustadas numa escultura de prata. Como brinco de ouro e enfeite de ouro fino é a repreensão dada com sabedoria a quem se dispõe a ouvir. Como o frescor da neve na época da colheita é o mensageiro de confiança para aqueles que o enviam. Ele revigora o ânimo de seus senhores. Como nuvens e ventos sem chuva, é aquele que se gaba de presentes que não deu. Com muita paciência pode-se convencer a autoridade, e a língua branda quebra até ossos. Se você encontrar mel, coma apenas o suficiente, para que não fique enjoado e vomite. Não faça visitas frequentes à casa do seu vizinho, para que ele não se canse de você e passe a odiá-lo. Como um pedaço de pau, uma espada ou uma flecha aguda é o que dá falso testemunho contra o seu próximo. Como o dente estragado ou o pé deslocado é a confiança no hipócrita, na hora da dificuldade. Como tirar a própria roupa num dia de frio ou derramar vinagre numa ferida é cantar com o coração entristecido. Se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele, e o Senhor recompensará você. Como o vento norte traz chuva, assim a língua fingida traz o olhar irado. Melhor é viver num canto sob o telhado do que repartir a casa com uma mulher briguenta. Como água fresca para a garganta sedenta, é a boa notícia que chega de uma terra distante. Como fonte contaminada ou nascente poluída, assim é o justo que fraqueja diante do ímpio. Comer mel demais não é bom, nem é honroso buscar a própria honra. Como a cidade com seus muros derrubados, assim é quem não sabe dominar-se. Aqui no capítulo 25 do livro de Provérbios, lá no versículo 6, ele vai dizer assim, Não se engrandeça na presença do rei, e não reivindique lugar entre os homens importantes. Aí o versículo 7 vai dizer, é melhor que o rei lhe diga, suba para cá, do que ter que humilhá-lo diante de uma autoridade. Aqui nos fala sobre nós não buscarmos honra para nós mesmos. Que aqueles que andam segundo os bons caminhos, eles receberão a honra no devido certo. Mas para nós não buscarmos isso, nós não tentarmos nós mesmos nos honrarmos, tentar nós mesmos nos colocar em lugar que nós não fomos chamados. Então é importante nós termos esse reconhecimento. Nos versículos 9 e 10 vai dizer, procure resolver sua causa diretamente com o seu próximo e não revele o segredo de outra pessoa. Caso contrário, quem o ouvir poderá recriminá-lo e você jamais perderá sua má reputação. Aqui, nos fala sobre a resolução de conflitos e sobre ser prudente. Não é porque houve um conflito com alguém
que a lealdade que foi prometida deve ser esquecida. Porque aqui, como você fala, né, você jamais perderá a sua má reputação. Você vai sair como uma pessoa que não é de confiança, porque você aproveitou deste momento de conflito para expor algo daquela pessoa. Então você sempre vai ser visto como alguém que é fofoqueiro, que é maledicente. E com razão, nós devemos ser fiéis, mesmo que hajam conflitos ali, nós precisamos resolver esses conflitos. Nós precisamos ser confidentes, pessoas de confiança também, onde as pessoas falam algo para nós e sabem que será guardado, mesmo que haja um conflito, isso não será exposto. Lá nos versículos 11 e 12 vai dizer: a palavra proferida no tempo certo é como frutas de ouro, incrustadas como numa escultura de prata, como brinco de ouro e enfeite de ouro fino. É a repreensão dada com sabedoria a quem se dispõe a ouvir. Nos lembra que há tempo para todas as coisas, e de falar e de se manter quieto, se manter em silêncio. Porque a palavra proferida no tempo certo, ela é como ouro, né? Então nós precisamos saber o tempo certo de falar e também o tempo certo de advertirmos e de instruirmos. Saber medir, saber entender qual é o tempo, qual é a hora certa de nos posicionarmos e falarmos. Não sermos imprudentes, não sermos impulsivos, mas entender que há tempo para falar e há tempo para calar. Lá no versículo 15 vai dizer: com muita paciência pode-se convencer a autoridade, e a língua branda quebra até os ossos. Nos mostrando mais uma vez o poder da palavra, né? O poder do conhecimento que o falar brando tem, né? Olha só, um falar com muita paciência pode convencer uma autoridade. E o nosso modo de falar, ele deve mostrar a presença de Deus, mostrar a presença do Espírito Santo em nós. Um falar brando, um falar paciente, porque isso provém do nosso Deus. Lá nos versículos 21 e 22 vai dizer: se o seu inimigo tiver fome, dele de comer, se tiver sede, dele de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele, e o Senhor recompensará você. Esse é um comportamento de um verdadeiro discípulo de Cristo. Se o nosso inimigo tem fome, nós temos que dar de comer. Se o nosso inimigo tem sede, nós devemos dar-lhe água. Qualquer comportamento distante disso, qualquer comportamento vingativo, ou desejar que o ímpio sobreviva sobre o mal porque o inimigo vive mal, porque ele de certa forma nos fez mal, não condiz com o caráter cristão, não condiz com aquilo que o Senhor nos chama a fazer, nos ensina a fazer. 28, ele vai dizer assim, encerrando o capítulo 25, vai dizer no versículo 28: como a cidade com seus muros derrubados, assim é quem não sabe dominar-se. Uma cidade sem muros é uma cidade refém de invasores. E é como alguém sem domínio próprio. É levado por qualquer coisa, por qualquer caminho. Está desprotegido, assim como a cidade. A cidade ela precisa de muros fortificados para que haja proteção. E assim é conosco em relação ao domínio próprio. Nós precisamos saber nos dominar, ter domínio próprio sobre as nossas atitudes, para que nós não sejamos levados por qualquer caminho, para que nós não sejamos deixados levar por qualquer coisa que venha até nós, mas que nós venhamos estar firmes no Senhor, com o domínio próprio, que é fruto do Espírito. E é isso, gente. Esse foi o capítulo 26 do livro de Provérbios. Não deixe de se inscrever no canal, ativar as notificações para que você possa continuar acompanhando aqui comigo a leitura do livro de Provérbios. É isso, um beijo e até o próximo.